Estou agradecido a Deus por estar aqui, pastor. Agradecido pela oportunidade de poder falar das coisas do Senhor. Eu sou um missionário dos Batistas Brasileiros. Trabalho com um projeto chamado Unimissões, que é a Universidade de Missões Nacionais. Tudo que você imaginar de treinamento, de educação, de ensino em missões, é o nosso trabalho. Então, a gente trabalha com os missionários que vão estar lá nos Índios, os que estão na Cristolândia, os missionários que estão entre os ribeirinhos. Todo esse trabalho, a gente está realizando tanto a parte básica quanto o treinamento específico de todo mundo. É um trabalho muito grande. Mas por que a gente foi fazer esse trabalho? Essa que é a questão. Por que Deus nos colocou nessa visão de trabalharmos não apenas com aqueles que estão entrando em missões missionárias, mas com os que estão lá ainda, né? O treinamento contínuo e permanente. A Junta de Missões nos pediu que nós estivéssemos treinando todos os missionários, todos. Se formos somar hoje, no ano passado nós tínhamos 632, agora são 782 missionários. É muita gente. Mas por que Deus fez isso conosco? É isso que eu quero explicar para os irmãos. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. A carta de Timóteo é uma carta muito forte. E Paulo parece que toca o coração da gente. 2 Timóteo, capítulo 4. Vou ler do 1 ao 5. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Podemos orar, irmãos? Senhor Deus, a palavra tua é lida, Senhor, e ela mexe com o meu coração. E eu peço, Senhor amado, que o Senhor esteja falando também aos teus servos, que tenhamos comunhão nesse instante, Senhor, acerca das tuas coisas, do que o Senhor está fazendo e vai fazer. Nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu vou apresentar para os irmãos um pouco da nossa história, para os irmãos entenderem. Eu quero dar esse testemunho essa manhã para os irmãos. Aqui está a foto minha com a minha esposa, Morgana. Tudo que eu faço do lado da Morgana. Desde que nós éramos namorados e a gente saía para evangelizar juntos. Íamos fazer a obra que eu faço há tantos anos, que é uma obra chamada de libertação. Morgana estava do meu lado. O aconselhamento também com ela. E assim tem acontecido durante todos esses anos da minha vida. Por isso eu fico alegre quando eu começar botar a fotozinha da Morgana ali. Amém, irmãos? Tudo que eu falar para vocês aqui, que eu estive fazendo, ou estou fazendo, você pode falar. E a Morgana também. Amém? Tá, pode seguir. Eu dou aula em seminários e faculdades teológicas há cerca de 30 anos que eu faço isso. E faço com muita alegria,
eu não sei o que Deus fez, Deus me transformou em professor. Isso desde muito tempo. E aí, quando Deus começou a cumprir umas estruturas na minha vida, aí me levou ao mestrado e depois tantas outras coisas a mais, e a gente ficou trabalhando com essa obra de ensino, não só aqui no Brasil, como também fora dele. E fomos realizando as coisas. Pode seguir um pouquinho. Junto com a Morgana, sempre trabalhamos com o aconselhamento em diversos níveis, porque uma das coisas mais fortes do nosso ministério é a evangelização de místicos, evangelização de esotéricos, de espíritas, de bruxos, de magos. Essas coisas sempre estiveram perto da gente. Então o ministério de oração ficou muito forte na nossa vida. Nós trabalhamos muito com oração e isso bem extenso mesmo, não só nos locais onde a gente serve, mas sai também do nosso local para realizar a obra da oração, da intercessão, da libertação. O trabalho com pequenos grupos sempre foi uma ferramenta, porque sem pequenos grupos a gente não alcança a nação. Então sempre trabalhamos com pequenos grupos. Inclusive em Brasília nós abrimos uma quantidade de pequenos grupos, grupos de oração, de cultos nas repartições, nas empresas, nas autarquias, em muitos lugares, né? Então a gente até é bastante conhecido em Brasília, relacionado com esse ministério de oração. E trabalhando na igreja também, e sempre com evangelização criativa, né? A minha filha trabalha com desenho, faz mangá, agora ela jogos digitais. O Silas, esse do meio que está aí com a perna de pau, também, apesar que a área dele é gestão ambiental, sempre ligado conosco, trabalhando com evangelização criativa na rua. A gente faz teatro de rua, eu gosto disso, teatro do oprimido, estar junto do povo, e sempre fizemos isso. E isso como pastor de igreja, ligado à igreja, trabalhando com a igreja, as comunidades, sempre em volta conhece o nosso trabalho, porque a gente está lá, está na rua, sim. E missões, é claro, né? O coração da gente sempre voltado para missões, apesar que o trabalho pastoral, mas já saí muito. Eu conheço, por exemplo, alguma coisa da África, porque já estivemos fazendo bastante trabalho lá. Uma vez, irmãos, havia sincretismo na África, e eles estavam procurando alguém que fosse um teólogo, para poder consertar a questão do sincretismo, mas que tivesse experiência com a obra de libertação. E aí uma cruzada internacional de evangelismo, nos conhecendo, nos enviou para lá, e fomos trabalhar com 23 denominações, ministrando, e também na Ásia, o trabalho em igreja perseguida, Indonésia, Malásia, Tailândia, Mianmar, e aí vai. Sempre estivemos envolvidos com missões, e achávamos que a gente estava feliz fazendo isso, realizando o trabalho missionário, trabalhando no seminário, trabalhando com a igreja, e desenvolvendo o ministério de oração. E aí minha vida seguia com muita alegria. Mas aí a gente se deparou com o Vale do Amanhecer. E eu, junto com Morgana, nós plantamos uma igreja no Vale do Amanhecer. Mas a questão do Vale do Amanhecer é que o Vale do Amanhecer é diferente de tudo que a gente conhece. E eu quero dizer para os irmãos, eu tenho, não vou dizer que tenho muita experiência, mas experiência mais que o comum com o trabalho de evangelização de místicos. Porque, por exemplo, nós fazemos abordagens nos lugares onde os místicos estão. Existe um congresso, um congresso de bruxas em Brasília. Ora, nós vamos no congresso, fazemos abordagens lá, entende? Existe uma chácara onde eles fazem o tempo deles, a gente vai lá conversar com eles, entende? Eles se reúnem em lugares estratégicos, nós sabemos a data das reuniões deles, e assim nós conhecemos. Eu posso citar para os irmãos assim, rapidamente, por exemplo, o trabalho de bruxa Wicca. Nós estivemos sempre trabalhando com elas, e com eles também, porque existem homens também, e realizando abordagem com eles.
E temos sucesso no que fazemos, porque Deus está com a mão e as pessoas se convertem. Os druidas, o druidismo, nós temos trabalhado com eles há muitos anos. Quando o vampirismo começou a crescer no Brasil, nós já trabalhávamos com a seita quando ela era pequena. Existem algumas bruxas nômades, né? E a gente vai lá e faz abordagem no lugar onde elas estão. Só que o Vale do Amanhecer, irmãos, é um lugar com 30 mil pessoas num lugar só, nos arredores de Brasília. 30 mil pessoas dedicadas a essa espiritualidade sincrética. E eles têm uma rejeição ao Evangelho. Eles ficam zangados quando eu falo isso. Eles falam, nós não rejeitamos o Evangelho. Eles falam comigo, a gente tem o nosso Evangelho. Eu falei, pois é, mas não é isso. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. E a gente passou então a observar o Vale do Amanhecer, e as coisas mexiam muito comigo, e mexiam de tal maneira que eu me propus a levantar alguém para trabalhar com o Vale do Amanhecer. Irmãos, eu sou muito determinado nas coisas que Deus coloca no meu coração, e eu passei a orar, clamar, procurar alguém, algum missionário, algum evangelista que pudesse ir até lá para poder plantar a igreja no vale, porque nós reconhecemos que era isso que o Espírito Santo queria fazer para resgatar aquela comunidade. Ali tem gerações de pessoas, irmãos, que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. É uma situação no meio do nosso país, a Brasília, faz parte do Distrito Federal, fica a 45 quilômetros do centro de Brasília. Você chegar ali na rodoviária de Brasília, no meio, e andar 45 quilômetros em direção à Planaltina, você vai encontrar o Vale do Amanhecer. Ainda é a nossa região administrativa nossa. E é grande a movimentação, as pessoas que vêm de muitos estados para receber ali aquelas coisas do espiritualismo. E isso mexeu com o meu coração, mas mexeu de tal forma que eu ficava orando e clamando ao Senhor, e as pessoas às vezes não me entendiam. Pastor, o senhor faz um ministério lindo, o senhor fica preocupado com isso? Eu estou preocupado porque não tem abordagem evangelística a eles, e eu faço isso, eu treino equipes para fazer abordagem evangelística, faz parte da nossa estrutura ministerial, o nosso coração faz isso. E por isso, uma noite eu estava orando, estava chorando diante do meu Senhor. Eu gosto de orar de madrugada, por causa do silêncio. Eu falei, Senhor, eu não encontro quem vai para lá. O vale é perigoso. O vale tem tráfico, tem armas, tem possessão demoníaca. Você junta tudo isso, vê o que dá, né? É muito complexo e as pessoas não querem ir. Mesmo quem ia visitar, saía logo. Eu lembro que o Espírito Santo tocou meu coração e falou comigo, vai você. E essa palavra vai você é uma palavra tão forte que não tem como desviar disso. Como calar a voz do Espírito Santo dentro do teu coração? Eu fico pensando no salmista, para onde eu fugirei da tua face? Se eu for lá para cima no céu, tu estás. Se no abismo eu colocar minha cama, para onde fugirei da tua face? E é uma questão muito séria, porque a voz de Deus fala ao coração e o servo responde. E foi assim que eu tomei a decisão de ir para o Vale do Amanhecer. E ninguém queria ir comigo. Nessa época, eu era presidente da Ordem dos Pastores, lá de Brasília, e bastante conhecido em Brasília, presidente da Ordem. Conversei com o meu conselho e falei para eles o que estava no meu coração. Eu lembro que um colega, foi com amor que ele falou comigo. Ele falou, Valdeir, vai não. Ele falou, muitas igrejas já tentavam começar o trabalho lá, não vai não, rapaz. Você está no ministério abençoado, está no melhor do seu ministério, você vai se enterrar lá dentro. E a palavra dele, irmãos, é uma palavra séria, porque realmente as pessoas não queriam ir. E sabe que quando eu fui só.
porque eu não consegui. Eu tinha equipes de evangelismo em Brasília toda, em muitos lugares, mas ninguém quis ir. Os meus evangelistas que iam comigo fazer abordagem para druida, para vampiro, para lobisomem, eles não foram. Eu fui sozinho. E chegando no vale, eu lembro muito bem daquele primeiro dia que eu cheguei. Um homem tinha tanta fúria por causa da nossa chegada que ele pegou o carro dele, acelerou e jogou o carro em cima do meu carro. Bateu, entrou com o meu radiador para dentro. Foi meu primeiro dia de abordagem no vale. Eu lembro de como eu era recebido, como eles gritavam, quando me xingavam, como jogavam pedra. E eu falava assim, você fala assim, é todo mundo? Não, tem gente gentil, carinhosa também no vale. Mas não é isso que faz a maior lembrança. Porque a pedra, irmãos, tem uma coisa estranha nela. Não é só te acertar e te machucar, é a rejeição. É algo muito simbólico, uma pedra. Dar tiro no carro é uma coisa, mas a pedra é mais simbólica ainda. E por isso nós passamos algumas lutas lá. Tinha uma senhora que nos odiava de todo o coração, pastor. E havia uma alta espiritualidade lá. E os filhos ligados à marginalidade. E ela mandava que eles fizessem mal a nós. E era muito difícil, porque ela era uma inimiga. E a gente passava na rua dela, e quando passava na rua, porque não pode pular uma rua na evangelização. E o evangelismo lá é de porta em porta. E quando passávamos lá, era terrível. A agressão era muito complicada, irmãos. E um dia, pastor, essa mulher sumiu. Não via mais ela. As pedras nem estavam vindo mais. Eu até estranhei. E procurei saber dela. E alguém falou assim, ela estava gravemente doente. Um câncer pegou nela, e a doença do vale é o câncer. E aí houve vários focos, e ela ficou muito debilitada. E com aquela fraqueza toda. Em casa, eu não sei como os irmãos fazem, com a sua família ou com a igreja, mas eu faço assim, eu pego a relação de membros e vou orando, entendeu? Eu pego a relação dos amigos e vou orando, um por um. Senhor, esse aqui, aí conto a história para Deus e faço os pedidos. É assim que eu faço. E eu não pulo ninguém, eu não pulava ela, não. E quando eu comecei a orar por ela, aí aquela convicção, eu não sei como Deus fala no teu coração, mas no meu é bem assim, é aquele pensamento forte que você não consegue se desviar, é aquela voz suave e autoritativa, que você tem aquela convicção, você fala assim, Deus quer isso, e aquilo vem junto, irmãos, com uma certeza na palavra. A gente começa a lembrar texto bíblico que fala, é da vontade de Deus isso, e foi assim que veio do meu coração, você precisa pregar para ela, porque ela vai morrer e vai para o inferno. Mas como pregar para minha inimiga? Eu não podia nem passar na rua. Eu falei, Senhor, não dá, não tem como fazer isso, eu não tenho como chegar nela. Os filhos dela são marginais, usam armas, as coisas é muito complicada. Mas aquilo ficou no meu coração. E eu falei, essa mulher vai morrer, vai para o inferno e a culpa vai ser minha. Porque eu tenho a palavra do Evangelho, eu tenho a revelação, Deus me libertou, me salvou, eu tenho toda a condição de dar o testemunho, e eu estou desviando por causa de conforto pessoal, por causa de constrangimento social. Eu falei, não, o meu Senhor morreu por mim, eu vou pregar o Evangelho para aquela mulher. E eu arrumei uma estratégia, eu fui atrás de uma pessoa que a conhecia, e que era crente. Eu procurei aquela senhora, falei com ela, ela é uma pastora neopentecostal, e eu falei para ela, ela falou bem assim, de jeito nenhum, aquela senhora, ela que mandou botar fogo na placa da minha igreja, e eu nunca mais consegui botar a placa.
Depois, quando a igreja estava crescendo, ela mandou apedrejar a igreja, e a partir daquele dia eu só tenho 4 membros na igreja, porque as pessoas têm medo de vir para cá. Eu não vou lá de jeito nenhum. Eu falei: mas você conhece a família dela, conhece a mãe dela, e a única pessoa que pode falar pedindo para eu visitar é você. E ela ficou assim, ela falou: não, pastor Valdeir, eu não vou. Eu falei: olha, irmã, como é que você pode ficar sossegada pensando que alguém vai morrer e vai para o inferno? Você sabe que vai, porque você conhece as obras, e não vai fazer nada? Eu falei: eu não estou confortável com isso. Eu não queria ir, mas Deus quer que eu vá, eu vou até lá. E ela falou: tá bem, então eu vou conseguir. E conseguiu, pastor, para eu fazer a visita. Eu lembro do dia que eu cheguei à casa cheia de espíritas, os filhos, eles estavam ali para protegê-la de mim, como se eu fosse agredi-la. E eu lembro que eu entrei e eu falei, a pastora ficou assim no canto, com muito medo. Eu falei: a senhora sabe quem sou eu? Ela falou: sei quem é você. Eu falei: pois é, então quem sou eu? Você é aquele pastor que está aqui, que não devia estar aqui, mas está aqui. Eu falei: sou eu mesmo. Eu falei: você sabe o que eu vim fazer aqui? Ela falou: veio tripudiar de mim. Eu falei: não é isso não. Eu falei: olha, eu não sei por que motivo, mas Jesus quer salvar você. Deus não quer que você vá para o inferno. Acontece que do jeito que está a tua vida, esse ódio no seu coração, se você morrer, você vai para o inferno. E eu relutei de vir aqui, mas parece que Deus quer te salvar. Então eu estou aqui para dizer a palavra dele. E ela pegou, ficou olhando para mim, pensando, né? E aquela raiva. Ela falou assim: então fala. Eu falei: então amém. Abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, irmãos, só vinha texto sobre o céu. Fala do mar de cristal, das ruas de ouro, e eu passo a página, e fala da cidade santa. A cidade santa não precisa de lâmpada, porque o Cordeiro a ilumina, e as 12 pérolas, que são as portas com o nome dos 12 apóstolos, e tudo que eu lia, o resplendor do trono da glória de Deus, as cores do resplendor, os relâmpagos que saem do trono do Senhor, e só vinha isso. E os anciãos, e lançando a coroa diante do trono, e dando glória. E eu acabei de ler aquilo, olhei para ela e falei: pois é, parece que Deus quer te salvar mesmo, porque toda a palavra que Ele me entregou foi sobre o céu. Eu falei: o que você tem que fazer então, é declarar que você quer Jesus Cristo. O que é de ruim vai sair, e Jesus Cristo vai entrar no seu coração, e você vai estar salvo. Aí ela parou e falou assim: o senhor está falando que eu vou morrer, né? Eu falei: estou dizendo que você vai morrer, e se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Ela falou assim: eu realmente sei que eu vou morrer, porque está tudo podre dentro de mim, e eu não tenho nada para oferecer para o Senhor teu Deus. E eu pensei, eu falei para ela: e quem é que tem? Quem tem alguma coisa para oferecer a Deus? Eu falei: se eu estou em pé, para o meu Senhor eu estou em pé, se eu cair, para o meu Senhor eu caí. Falei: tudo pertence a Ele. Falei: um dia eu quis oferecer a Deus algo, e eu queria dar a minha vida, mas a vida é dele. Se Ele não tivesse soprado, eu não teria vida. Então eu quis dar a Ele o meu amor, achando que era meu, mas se Jesus Cristo não derramasse o amor em meu coração, nem isso eu teria para oferecer a Ele. Falei: ninguém tem nada para oferecer a Deus, mas Deus tem tanto para nos oferecer. O que importa é o que Ele tem para te oferecer, e Ele quer te dar o céu, a salvação da tua alma, e você ir morar com Ele. E ela ficou olhando para mim, só uma lágrima correu. E eu falei: você quer Jesus Cristo na tua vida?
Ela abaixou a cabeça, estava deitada no sofazinho assim, e falou, eu quero. Quando ela falou, eu quero, os espíritos começaram a sacudir ela. E ela estava cheia de ponto infeccionados, cheirava mal. E os espíritos começaram a sacudir. Eu falei, meu Deus, vai estourar os pontos tudo. E os filhos dela assustados com aquilo, ali do lado, e com a arma, irmão. Eu vi a arma. E eu peguei, segurei nos pulsos dela assim, e falei, em nome de Jesus, sai! E quando eu falei aquilo, ela fez bem assim, e parou de respirar. Pastor, eu olhei para os filhos dela, que estavam com raiva, e eu pensei, matei a véia. Foi um momento difícil, e eu segurando o pulso dela, falei, Jesus. Ela fez assim, e o ar entrou. E o ar entrou, irmãos. E ela falou bem assim, foram todos embora, e eu estou leve. E eu falei, aleluia. Ela falou, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pede. Ela falou, larga o meu pulso. Porque eu estava assim. Aí eu abri a mão assim, né? Eu falei, desculpa. Eu falei, então você quer Jesus? Ela falou, eu quero, mas a minha vida está tão pouquinha. Eu falei, vai ser os dias mais felizes do que todos os anos que você viveu. E ali a minha inimiga segurou na minha mão, e eu falei para ela, agora você é minha irmã, aleluia. E ela falou assim, eu acho que você é meu pastor. E foi assim que começou a bênção ali no Vale do Amanhecer. Viveu pouquinho, 4 meses mais, mas o testemunho correu o vale, correu para tudo quanto é lado, até as pessoas que atiravam na gente paravam de atirar na gente, e a glória de Deus brilhou, irmãos. No dia da morte dela, eu estava dando estudo, a gente faz no sábado o clube bíblico, e os filhos vieram e falaram, pastor, nossa mãe morreu hoje, na parte da tarde, nós estamos fazendo velório, e com certeza ela ia querer uma palavra evangélica, e fui eu e minha esposa Morgana, e fomos lá, dar aquela palavra evangélica que ela gostaria de ter quando partisse. A casa lotada de espíritas, gente se converteu, e a glória de Deus brilhou lá também. A palavra do Senhor diz, conjuro-te perante de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não tinha coisa mais forte para o apóstolo Paulo dizer. Ele está falando, irmãos, diante de Deus, diante do Senhor que o salvou, daquele que há de julgar vivos e mortos. Ele fala, eu quero uma coisa de vocês, que pregues a palavra. O crente não pode ficar calado, porque as vidas vão, as pessoas morrem e vão para o inferno. Irmãos, eu não fui para o Vale do Amanhecer porque eu quis, não foi por isso. A questão era a obediência ao meu Senhor. As vezes que eu fui expulso do vale, eu nem sei dizer quantas vezes me tiravam do vale, e ainda tinha uns policiais maldosos que me tiravam às vezes com patrulhinha tocando coisa, que me irritou. Um dia eu fui lá no delegado, o Vale do Amanhecer não tem delegacia, não tem hospital, não tem nada, mas tem uma cidade perto que tem, de onde eles vêm. Eu fui lá na delegacia com o Código Civil e com a Constituição na mão, joguei em cima da mesa do delegado, falei, ou o senhor cumpre isso aqui, ou eu vou arrumar quem cumpra, porque a indignação era tal, que eles usavam todos os artifícios para nos tirar do Vale do Amanhecer, irmãos. Mas Jesus queria plantar uma igreja ali, como ele queria a conversão daquela senhora, e a igreja foi plantada para a glória de Deus.
Sabe, irmãos, hoje nós temos 47 pessoas, membros da igreja, irmãos nossos, amém? Você tem uma igreja missionária lá no Vale da Amanhecer, em Brasília, com 47 membros, batizados, firmes. Nossos cultos domingo chegam a 70 pessoas. Tem alguns que nós deixamos lá, que precisa ser preparado ainda, porque a Junta de Missões falou bem assim: Valdeir, eu quero que você pegue essa experiência sua, o que Deus te preparou, te forjou, eu quero que você pegue essa experiência e leve para os outros missionários. E a gente está um mês aqui no Rio de Janeiro, a Junta alugou um apartamento na Tijuca, só que a gente não para quieto, porque estamos no Brasil todo. Então, a Junta quer que a gente vá e treine os missionários, e passe para eles essa visão do sobrenatural, do espiritual, do poder, da glória de Deus, que ensine o diálogo com a comunidade, que mostre o que tem a ver essa questão de pregar no tempo ou fora de tempo, o que é oportuno e o que não é oportuno, como fazer a exortação e a repreensão no contexto comunitário, no contexto de oposição, como realizar a obra de Deus diante da perspectiva de que existe um tempo em que as pessoas estão rejeitando o que é doutrina sã, e os ouvidos se voltam para fábulas. Irmãos, eu tenho visto, porque a gente tem seguido muitos lugares, nós temos visto as pessoas adorando fadas, duendes, cristais, deuses, mestres universos, ufologia. Foi uma senhora de um clube de ufologia, e ela seguia direitinho, recebia as mensagens do ET, do planeta distante, que falava com ela na cabeça dela, e ela dizia para as pessoas quando ela via as luzes dançantes no céu, e ela fazia isso direitinho. Só que um dia ela parou de fazer, porque incomodava o esposo dela, que ela tivesse as noites, as madrugadas, saísse lá para o meio do mato, e aquilo trouxe um constrangimento, e ela começou a deixar de fazer. E porque ela começou a deixar de fazer, aqueles ETs emanados do outro universo disse para ela bem assim: vai ter que fazer, porque a gente não acabou a nossa missão na Terra, e só você recebe para esse grupo a mensagem. Então vai ficar em estado de animação suspensa até aprender que vai ter que fazer. E ela ficou catatônica e sofreu. E quando eu encontrei o filho dela na Câmara dos Deputados em Brasília, ele me abraçou e falou: pastor, tenho tanto procurado você. Você sabe que a gente é da ufologia. Eu falei: sei. Falou: minha mãe está gravemente afetada pelos espíritos dos mestres do universo. Eu falei: é mesmo? O senhor poderia ir em casa para orar por ela? Eu falei: claro. Vai ser muito bom falar com esses ETs, mestres do universo. E eu lembro que quando eu cheguei na casa deles, o portão abriu. Antes de eu chegar até a porta, os gritos, ela estava catatônica, não gritava, os gritos começaram no quarto. Não deixa ele entrar, não. Não deixa ele entrar, que eu não largo o meu cavalo. Eu falei: não é espaçonave, não? Falei: os mestres do universo não largam o meu cavalo. E quando nós entramos ali, a possessão mesmo, irmãos, é porque as pessoas procuram, ficam assombradas com as coisas, mas são espíritos. Espíritos. E aí fomos orar, o Espírito falou algumas coisas para eles lá, até que eles deixavam eu fazer oração, porque eles ficavam assustados. E aí foi embora, porque Jesus é maior, amém? Porque Jesus é maior. Irmãos,
As pessoas estão se voltando para as fábulas, para as historinhas, estão se afastando muito do Evangelho que nosso Senhor pregou. E a igreja, que somos nós, a igreja precisa tomar uma posição espiritual, detectar quem são as pessoas ao seu redor, quais são as estruturas, detectar a quem testemunhar, quem precisa, porque as pessoas não vão entrar dentro da igreja nunca, é nós que temos que ir lá. Não tem como você trazer gente mística para dentro da igreja. Tem um ou outro que vem, eu conheço bem isso. A gente tem que ir e testemunhar o poder de Deus. Se você quiser ser treinado para isso, eu treino vocês. Pastor, se quiser botar um curso na igreja, eu venho aqui. Entende? Venho aqui. Porque a gente faz isso. Faculdade Teológica Batista de Brasília, nós montamos curso lá de evangelização de místicos, com tudo. Só que agora eu estou aqui, né? Estou no Rio. Então, se quiser, a gente faz. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ir. Não tem outro jeito desses corações abrirem. Irmãos, uma alta sacerdotisa, eu vou terminar agora, eu sei que o tempo está longo, mas falando com uma alta sacerdotisa, falei, me responda uma coisa, se você pudesse voltar no tempo, agora que você sabe o preço que você tem que pagar pelo que você está fazendo, se você pudesse voltar no tempo, você faria o pacto que você fez com as trevas? Ela falou, ninguém pode voltar no tempo. Eu falei, mas se pudesse? Ela, não tem, os maiores místicos, ninguém volta no tempo. Eu falei, mas se eu disser para você que eu tenho como? E ela ficou olhando para mim assim, era um grupo de místicos. Eu falei, se você pudesse voltar, a pergunta é essa, você faria o pacto que você fez de entrega da tua alma? Ela falou, não faria, porque hoje eu sei o custo disso. Vocês não estão entendendo? As pessoas estão reféns, irmãos. A gente às vezes acha que é uma situação fechada. Não são fechada, não. Elas precisam conhecer, elas podem dizer sim ou não. Eu quero ou não quero. Mas a igreja tem que dar oportunidade, amém? Porque esse é o nosso trabalho, é para isso que nós existimos como igreja, como povo de Deus. A pátria tem que ser ganha para Cristo. E ganhar a pátria para Cristo exige o engajamento de todos. É para isso que nós existimos. Foi difícil, irmãos, para eu tomar a decisão de ir para o vale. Eu lembro da pergunta do meu filho, ele falou assim, pai, eu só não entendi uma coisa. Eu falei, o que é? A gente vai ganhar de ordenado aquilo que a gente dá de dízimo? Eu falei, pois é isso aí. E a gente vai viver como? Eu falei, da mesma forma, Deus provê. Mesmo, e Deus provê. Quem acredita nisso? Porque eu tive que desprender de tudo. Trabalho, seminário, tudo. Igreja. O amor da igreja. Andar no vale, irmãos, sentindo o ódio das pessoas, foi muito difícil. Que era só ódio no princípio. Mas nós temos um Deus que segura a nossa mão e anda conosco, amém? Aquela senhora alta sacerdotisa, o nome dela é Vilma, ela disse bem assim, ninguém pode voltar ao passado. Eu falei, Deus pode, porque Deus está na eternidade, para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Nós estamos presos no tempo, porque estamos presos no universo físico, mas Ele está no espiritual, e Ele tem o universo na palma da sua mão, tudo, presente, passado e futuro, para Ele é a mesma coisa. Falei, Ele pode chegar no momento do teu pacto e falar, está anulado. Ela falou, mas foi um pacto de sangue, ninguém anula pacto de sangue, todos sabem disso. Eu falei, teu sangue é forte, porque você é uma alta sacerdotisa, então teu sangue é forte mesmo. Mas o sangue do Deus que se fez homem é mais forte. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. Eu falei, o sangue de Jesus pode anular o teu pacto de sangue. E Deus decretar do alto céu, está justificada. Acabou.
aquela senhora recebeu Jesus. Porque Jesus liberta, quebra as cadeias. Ele é um Deus poderoso e faz obra. Está fazendo. Está fazendo. Eu sou testemunha dessa obra. Missões Nacionais está, irmãos, num grande projeto de evangelização. Mas Missões Nacionais é uma parte de vocês, é uma parte da igreja. Então é preciso fazer com a igreja, porque é isso que é Missões Nacionais. Todos nós precisamos estar envolvidos, para que a campanha de missões possa ser nossa campanha e a gente conquistar a pátria para Cristo. Vocês recebem isso? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.